Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto programa de Hablemos de Educación y Marxismo, esta vez dedicada a un libro muy importante para los pueblos, para nuestra América, que es La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Este programa es un esfuerzo colectivo levantado, organizado por la revista Marxismo y Educación de Colombia, por el Grupo de Investigación de Pedagogía Latinoamericana de la Universidad de Playa Ancha en Chile y por el Grupo de Estudio de Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias GEPEM del Departamento de Educación Básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que nosotros le decimos nuestro querido pedagógico. En esta oportunidad nos va a acompañar una compañera maravillosa que ha trabajado muchos años en el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, que se llama Andrea Francine Batista, quien también ha estado trabajando principalmente en el sector de formación, en el sector de género, en la Escuela Nacional Florestan Fernández y en la Brigada Internacionalista Apolonio G. Carvalho, con tareas en la coordinación pedagógica del Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire en Venezuela. Ella de formación es graduada en pedagogía, tiene una especialización en estudios latinoamericanos, un maestrado en geografía y un doctorado en servicio social, y actualmente actúa como docente en la Universidad Federal de Paraná en el curso de licenciatura en Educación del Campo. Así que para nosotros como organizaciones es un tremendo orgullo que haya aceptado nuestra invitación también para hablar de nuestro querido Paulo Freire. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, compa. Olá, Christian, companheiros e companheiras que estão acompanhando este programa. Agradecer muitíssimo a oportunidade de participar deste projeto tão importante que busca discutir marxismo, as categorias de análises marxianas e sua relação com a educação, né? No contexto em que vivimos, nos exige cada vez mais um aprofundamento acerca das teorias, da praxis revolucionária que puedan aportar aí no caminho, no rumbo da emancipação humana, e este é um espaço que sigue neste caminho. Intentamos hacer lo que podemos con nuestro trabajo a partir de lo que podemos hacer, ¿no? Igual que todos los pueblos para conquistar nuestra emancipación. Sí. Entonces, bueno, el programa el día de hoy, como ya dijimos, va a estar dedicado a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Este programa va a estar dividido en 3 partes. En un primer momento vamos a presentar quién es Paulo Freire, el contexto del libro. En un segundo momento vamos a profundizar en algunas ideas centrales en torno a este libro. Y por último vamos a ver algunas posibles aplicaciones, proyecciones o uso del libro. Entonces, como este es un programa dedicado a la formación político-pedagógica que ojalá contribuya de alguna manera a las organizaciones que quisieran adentrarse, en este caso en Paulo Freire, vamos a comenzar preguntándote, Andrea, si nos podrías comentar quién fue Paulo Freire. Sí. Bueno, Paulo Freire, su nombre completo es Paulo Régulos Neves Freire. Foi um educador brasileiro que estuvo fuertemente involucrado em la vida política do país, né? Ele compreendia que era fundamental organizar um processo de conscientização da população para que esta população assumisse
en las manos los procesos de cambio del país. Y en ese sentido, la educación debería asumir un papel de posibilitar el pensamiento crítico y las prácticas transformadoras. Bueno, Paulo Freire nace en septiembre de 1921 em um estado chamado Pernambuco, um estado da região nordeste de Brasil, precisamente em la década que houve uma grande crise, das crises cíclicas do capital, né, do capitalismo. Desde pequeno, Paulo sempre afirma isso em suas entrevistas, que le molestava muito profundamente, em verdade, a discriminação ou a injustiça. Fuera a discriminação racial, a discriminação de classe, e mais tarde, como também apunta em algumas de suas entrevistas, também as discriminações contra as mulheres, discriminações de gênero. Paulo Freire estudou, em princípio, o curso de Direito e se converteu professor logo, né? Tanto que seu gosto por la educação foi mais que seu gosto por el Direito. Então, dedicou sua vida a la pedagogia e a búsqueda de fazer a crítica à educação brasileira, né? Foi professor de História e de Filosofia em la Universidade de Filosofia da Educação, da História da Educação, em la Universidade de Recife, e defendeu uma tese que se chamava La Educação Brasileira e la Atualidade, donde aí já havia algumas de suas premissas, de los pressupostos, que depois desarrollaria tanto em suas experiências, como também em la escrita desta obra que estamos falando hoje, que é Pedagogia del Oprimido. Paulo Freire também participou muito de organizações populares. A primeira ali, neste momento, se chamou, que ele participou, foi o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, que é o estado onde nasceu, que depois também houve uma experiência em nível nacional. Essa experiência ocorreu na década de 60, e desde essa experiência também, neste movimento de cultura popular, e também de sua trajetória, né, de como mirava a vida, o mundo, construiu uma experiência importantíssima, que é de alfabetização de jovens e adultos. Essa experiência, que estava involucrada incluso com as ideias que circulavam no movimento de cultura popular, essa experiência ocorreu em um outro estado, no estado de Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire, junto a um coletivo de educadores populares, alfabetizou cerca de 300 pessoas em menos de 3 meses. Pero não era solamente uma alfabetização da leitura da palavra, pero sim um processo involucrado com a conscientização. Então, alfabetização e conscientização caminhavam juntos nessa experiência. Justo em um território onde estes estudantes, companheiros, jovens e adultos falavam muito de que tinham hambre em la cabeça, ou hambre de conhecimento. Então, esta experiência foi muito forte em la história do país e da educação, porque logo que se cierra esta experiência, o entonces presidente do Brasil, que se chamava João Goulart, ou Jango,
participou deste cierre e le invitou a construir ou a contribuir em la construção de um plano nacional de alfabetização. Estamos falando aí no período de 1964, no início de 64. E este momento em Brasília era um momento de muitíssimas mobilizações que ocorriam no país, tanto no campo quanto nas cidades. E também um momento que se demarcava um projeto, né, de búsqueda, um projeto político de búsqueda de reformas básicas. Chamamos aqui reformas básicas, né? Incluso a reforma agrária, que havia sido anunciada alguns meses depois, incluso dessa experiência. Ocorre que luego, em abril deste ano, 64, ocorre um golpe de Estado, um golpe militar, empresarial militar, chamamos assim, onde então Paulo se rompe, né, se interrompe todo o processo que estava sendo construído junto a Paulo Freire para o Plano Nacional de Alfabetização. Paulo Freire foi preso, foi exilado em Bolívia, depois em Chile, depois passou para Estados Unidos, passou um tempo em Suíça, contribuindo em várias atividades em África, principalmente em Guiné-Bissau e Moçambique. E sempre trabalhando com educação popular nestes países, né, produzindo reflexões e experiências junto a esses coletivos nestes países, nesta linha, né, da construção de uma educação popular. Paulo Freire só regressa, então, para Brasil, em 1980, com a anistia, não sei se se chama assim, em espanhol, e participou, né, se uniu ao Partido dos Trabalhadores, trabalhou na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, fazendo importantes trabalhos organizando processos de alfabetização de jovens e adultos, e acabou falecendo, então, em 1997, em maio de 1997. Bueno, para cerrar um pouco esta ideia, dijimos aqui em Brasil que o legado de Paulo Freire, né, nos aponta fundamentos acerca da educação popular e da organização popular. Vou falar um pouco mais depois, um pouco mais disso. E esse processo, sua experiência se suma ao movimento latino-americano de construção de educação popular e também às lutas que ocorreram nestes diferentes períodos históricos por transformação social. Muchas gracias por esa introducción. A veces Paulo Freire a veces se reconoce solamente porque fue un educador popular, y esta trayectoria nos permite comprenderlo más en su integralidad, de la trayectoria política que desarrolló, lo que pasó con la dictadura, el trabajo que hizo en alfabetización, desde espacios del Estado, fuera de él, en la organización popular. Sin duda es una trayectoria muy grande, que nos permite nutrirnos de muchas perspectivas, ¿no? Podríamos estar a lo mejor muy intensa, mucho tiempo hablando sobre Paulo Freire. En ese contexto, y dado que el programa es de Hablemos de Educación y Marxismo, quería preguntarte si nos podrías comentar qué vínculos hubo entre Paulo Freire y el marxismo. Sí. Bueno, es importante decir de que los fundamentos del pensamiento de Paulo Freire están en el marxismo, pero no apenas en el marxismo. Paulo Freire não era estritamente marxista,
pero el marxismo influenció enormemente sus reflexiones, sus análisis. Paulo Freire não tem nenhuma obra que habla especialmente, que estude especificamente Marx e o marxismo, pero las categorias marxianas ou marxistas de análisis estão em sua obra. Há um companheiro de Brasil que trabalhou com Paulo Freire que sempre disse assim que o marxismo em Paulo Freire era como uma mediação para ler o mundo, para fazer o análise da sociedade, né? Esse companheiro se chama Coblan. E então, creio que é importante partir de aí, de que Paulo Freire se apropria de muitas categorias de análises marxianas, traz para sua obra, em momento de análise, principalmente do contexto, de análise da sociedade, enfim, como a educação é parte de isso, né? E uma segunda questão que me gostaria de apontar é de que para que observemos o que há de marxismo em la obra de Paulo Freire, ou quais as categorias marxianas que ele trabalha em sua obra. A primeira, creio, questão que é importante apontar, é de que é muito presente em sua obra a análise da sociedade de classes, das relações sociais, econômicas, políticas e de consciência social. A análise das bases que sostienen a ordem capitalista, o sistema de opressão, né? E dentro de isso, sua convicção de la necessária transformação social, transformação radical da sociedade. Paulo Freire acompanhou muitas lutas, rebeliões, e neste período da década de 50, 60, as guerrilhas que ocorreram na América Latina, e então estava convicto de que era necessário fazer processos de transformação social dentro dessa perspectiva de análise de classe. Uma segunda questão, que é uma categoria muito importante para Paulo Freire, que está praticamente em todas suas obras, é de la praxis. La praxis como um princípio, né? Buscando inclusive, superar a contradição entre teoria e prática, né? Praxis como ação pensada, né? Ou o pensamento ativo, né? Então, para Paulo Freire, o ser humano ele se hace em la história a partir de sua praxis, de la praxis coletiva de transformação, né? Então, essa categoria de la praxis é fundamental e perpassa várias obras de Paulo Freire. E isso também tem que ver, inclusive, com a búsqueda da superação de contradições entre intelectuais e sua relação com o povo, especialmente na obra Pedagogia do Oprimido, a búsqueda, principalmente no capítulo 4 desta obra, né, depois vamos falar um pouco mais disso, de que é necessário superar esta contradição intelectual-pueblo. E aqui estamos falando de uma perspectiva gramsciana, do intelectual orgânico, né? E o pueblo. Bueno, depois falamos um pouco mais disso. Uma outra categoria que me parece que é bem importante, ou perspectiva em curso de análise, é a sua preocupação com a ontologia do ser humano, do ser social, o sentido integral do ser. Então, aparece muito em sua obra essa perspectiva, essa búsqueda de refletir, de analisar estas questões.
né? Bueno, aparece também em sua obra várias outras categorias de análise marxiana, como a alienação, a ideologia, a emancipação, o processo de consciência. Todo isso está no pensamento, em las formulações, em los escritos de Paulo Freire. E, bueno, não poderíamos deixar de dizer que o próprio método, o materialismo dialéctico, ou histórico dialéctico, depende como se habla, ¿no? E que é uma questão clave para Paulo Freire e se percebe muito, incluso em sua forma de escrita, em sua forma de análise, de apreensão, de apreensão da realidade concreta que ele pretende apontar. Me gostaria de dizer dos cositas mais, que o próprio Paulo Freire falando sobre sua relação com o marxismo. Em duas entrevistas distintas, para ter um pouco em conta como que ele compreendia o marxismo. Em duas entrevistas distintas, em uma delas ele disse que não tinha dúvidas de que suas obras tinham presença marxista, pero ele dijo que não conhecia a totalidade do pensamento de Marx. Ele buscou fazer uma interpretação marxista da educação, ele mesmo dizendo isso, em contexto, para compreender o contexto da educação. E digo também, nesta entrevista, que foram os instrumentos marxistas, digo que a transformação social de la qual ele estava compreendendo como se ocorria, necessitava dessa referência do pensamento marxiano, marxista. Ele, incluso, hizo uma crítica, né, a alguns companheiros que buscam enraular o pensamento de Marx mecanicamente, né, que é uma das questões que, historicamente, podemos dizer que se desenvolveu em muitas das interpretações do pensamento de Marx. E ele dizia que, em verdade, o pensamento não é possível aprisionar o pensamento de Marx, porque este pensamento era profundamente dinâmico, inquieto. Então, ele abre um pouco dessa linha. E na segunda entrevista, ele falou para mirar também aquilo que eu falava antes, de que não é estritamente marxista, pero é fundamentalmente marxista, o pensamento de Paulo Freire. Ele traz um pouco suas influências da teologia de la liberação, que também tem um diálogo com o pensamento marxiano, né? E ele disse assim: movido por el companheirismo ou por la camaradagem de Cristo, ele se acerca de la dura realidade de las favelas, de los campesinos, né, onde há uma negação de su ser como pueblo, e isso levou ele a Marx. Então, ele dizia que quanto mais leía Marx, mais encontrava fundamentos para ser camarada de Cristo. Então, aí há uma influência muito forte, né? Se percebe uma influência muito forte da teologia da liberação. E me gostaria de apontar, para finalizar um pouco isso, de que as categorias marxianas estão presentes em quase todas as obras de Paulo Freire, pero há 3 obras que são as que mais estão presentes. Esta, Pedagogia del Oprimido, escrita em 68, uma outra obra que se chama Conscientização, que foi escrita em seu exílio em Chile também, principalmente com seu acercamento ao movimento campesino chileno, neste momento. E há uma outra obra que se chama Educação e Câmbio, Educação e Mudança em português, que é escrita também em 1979.
Há um professor aqui em Brasília, que se chama Romero Venâncio, que disse que a obra que mais, em sua opinião, que a obra que mais se acerca dessas categorias é a obra Educação e Mudança, Educação e Cambio. Então, muito rapidamente, algumas questões aí para pensar o acercamento de Freire com o marxismo. Hoy, muchas gracias. Yo creo que es tan complejo tratar de encasillar a Paulo Freire en un molde que mucho mejor, como lo explicabas tú misma, analizarlo en esta complejidad, en esta tradición vinculada a la teología de la liberación, a su experiencia que tuvo los círculos de lectura, en los distintos espacios, ¿no? Cómo se va haciendo en definitiva el marxismo una realidad construida desde los sectores oprimidos para conquistar nuestra propia emancipación. En este contexto ya nos estamos acercando a la obra, conocimos Freire, ya conocimos algo de su pensamiento, al menos desde el punto de vista del marxismo. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que sería la pedagogía de la liberación, en la pedagogía del oprimido, quería preguntarte, ¿cuál es el contexto en el cual se escribió esta obra antes de que entremos ya a profundizar en sus ideas centrales? Certo. Bueno, la obra Pedagogia del Oprimido foi escrita em Chile, quando Paulo Freire se encontrava em el exílio, devido à ditadura militar, empresarial militar, chamamos aqui, que interrompeu, né, os processos democráticos que estavam se estabelecendo acá em Brasília na década de 60, finais de 50, 60. Bueno, com o golpe de 64, Freire foi encarcelado por 70 dias. E incluso aí, no cárcere, isso, alfabetização de jovens, né, que estavam aí. Luego se exiliou em Bolívia, pero estamos hablando aqui de abril, então vai para Bolívia, e em Bolívia, al mesmo ano, em novembro, ocorre também um golpe militar liderado por René Barrientos, né, contra o então presidente Víctor Paz Estenssoro, e era um momento, então, de muita efervescência de lutas na América Latina e também de momentos de interrupção através dessa efervescência, através dos golpes militares. Muito embora, não sei se se chama assim, mas embora, né, as lutas continuaram de outras formas, em uma forma clandestina, em muitos dos espaços. Então, em Chile, Paulo Freire se quedou trabalhando durante 5 anos. Foi aí que, então, publicou 2 obras, uma antes de Pedagogia del Oprimido, uma que se chama Educação como Prática de la Libertad, um ano antes, 1967, que tinha mais vínculo com um aprofundamento, uma profundização acerca das discussões que ele hizo em sua tese, quando eu falei anteriormente de sua breve biografia, né? Então, esta foi a primeira obra, e nesta obra Paulo Freire analisa a sociedade brasileira e sua estrutura, a inexperiência democrática por tanto tempo que tivemos e tantos processos ditatoriais que tivemos no país. Ele analisa também o papel da educação e da conscientização junto às massas, como parte da necessidade de fortalecer os processos democráticos no país. Então, ele, desde o exílio, está mirando a experiência brasileira, o que acabava de ocorrer, e escreve Educação como Prática de la Libertad. E logo em seguida, um ano depois, 1968, escreve então Pedagogia del Oprimido,
uma obra que foi publicada em Brasil somente a partir de 74, 1974. Então, a primeira publicação foi em Chile, depois também em México, e somente em 74 foi publicada no Brasil. Paulo Freire trabalhava em Chile, tuvo uma invitação para trabalhar como consultor da Unesco no Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola. Trabalhou processos educativos, contribuindo com a politização, com os processos de educação campesina e também com a luta por la reforma agrária no país, em Chile. Justo em um momento em que, por os elementos que sabemos, era um momento de crescente sindicalização campesina, né? Então, Paulo Freire esteve muito involucrado nesses processos aí. Ele também escreve mais um documento que, incluso, não tenho acesso, não conosco ele, não consegui ler ainda, mas é importante falar que é um documento chamado Alfabetização Funcional em Chile, que também tem a ver com uma reflexão acerca dos processos que estava vivendo aí. Bueno, a invitação para participar disso nos seguiu por muito tempo. Ele então acabou saindo do país e somente aí com Salvador Allende em 70 ele supo, né? Não sei se é assim que fala em espanhol, que esses processos que estava iniciando antes foram retomados em Chile. Estes escritos, então, de Paulo Freire, né, estão muito de uma pessoa que viveu o golpe militar em Brasil, vai para Bolívia, também perpassa por um processo similar, depois vai para Chile, né, depois vai para outros países. Então, ele está mirando a experiência brasileira em diálogo, né, com as experiências que estavam ocorrendo em Bolívia, com as experiências que estavam ocorrendo em Chile. E nessa obra, então, reforço essa ideia de que é uma obra que traz conceitos e categorias e conceitos importantíssimos, especialmente em lo que disse respeito à alienação, à cultura do silêncio, à invasão cultural, à ação antidialógica que estavam ocorrendo nesses processos das ditaduras empresariais militares em los diversos países. Sí, diríamos entonces que La pedagogía del oprimido es un libro que nace como que está vinculado a la trayectoria de Freire, a las dictaduras que están ocurriendo en América Latina, a la resistencia, a las luchas que van emergiendo en un contexto también vinculada a la transición al socialismo en Chile en este caso. Entonces, un libro que fue muy peligroso al parecer para ser publicado años después recién en Brasil, es porque claramente un libro que a lo mejor el nacer de la realidad incomoda a los poderosos, ¿cierto? Entonces, tal cual, entrando entonces ya en el libro, ¿no? Para poder explicarle a quienes se quisieran adentrar en esta obra, preguntar, ¿en qué consiste la pedagogía del oprimido? ¿Por qué pedagogía del oprimido? ¿Qué nos podrías comentar en torno a ello? Certo. Vou apontar algumas questões para, antes de trazer um pouco uma expressão que traduz um pouco por que pedagogia do oprimido. A primeira questão que me gostaria de señalar é de que a obra Pedagogia del Oprimido apunta a uma concepção de educação donde afirma que a educação
en sí es política. La esencia del ser de la educación es política. Entonces, no hay neutralidad en la educación. No existe neutralidad en los procesos de educación. E é nesse sentido, então, Paulo Freire hace uma crítica sistemática à educação em la ordem capitalista. Então, essa é uma primeira questão que me gostaria de apontar. A segunda se refere à concepção freiriana de educação, que transcende o espaço escolar. A pedagogia do oprimido é também a pedagogia de la lucha, a pedagogia de la organização popular, a pedagogia de los processos de consciência, de tomada de consciência de las massas, de la base. E isso está muito trabalhado em el capítulo 4 desta obra, né? Essa perspectiva dessa dimensão educativa que é de la lucha, de la organização popular e do processo de conscientização dos trabalhadores, da classe trabalhadora. A terceira questão que me gostaria de apontar nesta linha é de que a obra se baseia em la contradição opressor-oprimido. Então, há claramente aí uma perspectiva de classe, né? E ele incluso disse nesta obra que para justificar a temática da obra, né, ele discute a necessidade de superar esta situação concreta de opressão, né? E ele afirma que essa é uma tarefa essencialmente de los oprimidos, né? Essas são as palavras que ele disse em sua obra. Então, para ele, o processo de libertação do oprimido, em la medida que luta por essa libertação, ele também produz condições para a libertação do próprio opressor de sua condição. Essa é uma reflexão que ele faz incluso em sua obra. Pero isso solo é possível em uma perspectiva revolucionária, e isso ele afirma em cada momento de sua obra, incluso traindo como exemplos os processos em Cuba, em China, etc. Bom, para ele, como esta tarefa de la libertação é coletiva, é um trabalho coletivo, e estamos mirando agora para os oprimidos, para a classe trabalhadora, ele disse, então, que é necessário um processo de integração, no sentido de que nadie se libera solo, que as pessoas se liberam em comunhão, conjuntamente. Então, ele aponta aí que essa tarefa de libertação não é individual, é coletiva, e falamos de coletivo no sentido de la organização de classe, né? Uma outra questão que me gostaria de apontar é de que Freire, quando ele aborda uma discussão de educação bancária, né, que mais adelante podemos falar, ele indica de que essa forma de educação, que está vinculada incluso a um processo de opressão em si mesmo, a concepção de educação bancária, e ela promove uma coisa que se chama a cultura do silêncio, né, de la no crítica. E então ele habla muito de como que a educação é nesse processo, né, e nessa sociedade, nessa contradição, opressor, oprimido, se move. E nessa perspectiva de uma educação da opressão, se move em la cultura del silêncio, de la no crítica, né? Então,
essa perspectiva, né, de educação que pueda, para ele, como que superar esta concepção de educação vinculada a esta forma de opressão, ele apunta que é necessário construir uma forma de educação problematizadora, dialógica, né? Então, aí depois podemos falar um pouco mais disso. E acerca da educação dialógica, né, problematizadora, ele apunta que isso se ocorre especialmente a partir de como se organiza, se lê a realidade concreta, articulada, enfim, aos conteúdos programáticos no âmbito escolar, etc. Bueno, depois podemos falar um pouco mais de isso, pero vamos ao fim, então, me parece que por que, né, pedagogia do oprimido? Com esses elementos que fui trazendo, que fui traindo, nos parece que a pedagogia do oprimido se refere a um amplo processo dialógico de aprendizagem da própria classe trabalhadora, que se estabelece através dos processos educativos, pero não somente nisso, pero também, na verdade, em verdade, em los processos organizativos, de organização popular. Então, se refere a uma pedagogia da organização dos oprimidos, que involucra necessariamente processos de educação e de formação popular. Então, me parece que essa síntese pode dialogar um pouco com a pergunta, né, de por que pedagogia do oprimido. Sí, claro que sí. Es un gran desafío a lo mejor para muchas profesoras, profesores, que a veces solo nos formamos en lo que es la escuela, el aula, lo didáctico, lo curricular. A veces nos cuesta pensar la educación más allá de la escuela o incluso vinculada a las organizaciones sociales. Diríamos que a lo mejor eso es algo que se aprende organizándose, cuando uno se organiza, cuando uno está en los comités de pobladoras, cuando uno está en la junta vecinal, en el sindicato, en el partido, ahí a lo mejor uno se da cuenta de que van ocurriendo otros procesos de aprendizaje y que eso no se acotan en la escuela, sino que se amplía al campo de las luchas sociales y de lo que levantamos desde las organizaciones. Entonces, claro, esta pedagogía lo primero, al parecer, es como una educación que nos ayudaría, nos guiaría de alguna manera a ver cómo nos autoemancipamos a través de esos procesos. Tú mencionabas, vamos a profundizar en dos categorías que tú mencionaste, ¿no? Que nos gustaría de repente ver si pudieras profundizar. Nos gustaría que si pudieras comentarnos o explicarnos en qué consiste esto de la educación bancaria que aparece en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. ¿Qué sería la educación bancaria? Certo. La visão bancária de educação em Paulo Freire, ele entende que é um processo é como se fosse um processo educativo como um acto de depositar, não sei se se chama assim em espanhol, conhecimentos. E nesse sentido, os estudantes acabam sendo meros receptores, né? E o educador é depositante, de depositar conhecimentos, né? De ignorar a realidade concreta de seus estudantes, né? De ignorar não somente a realidade concreta mais imediata, mas a realidade concreta nacional, internacional e todo, não? Então, somente a educação bancária justo se refere a banco, né? Nesse sentido de que é uma concepção de depósito de conhecimentos, né? Então, é uma educação que não promove a búsqueda, a inquietude, o desejo de saber, não promove criatividade,
ni siquiera uma praxis creativa, solamente práticas repetitivas. Então, ele faz essa análise neste livro. Então, o conceito bancário de educação se iguala, ou, perdão, se relaciona ou produz, né, a processos de alienação. Promueve uma cultura do silêncio, como eu falava anteriormente, promueve passividade, promueve não participação, promueve domesticação, promueve a coisificação ou a cosificação das pessoas. E ele disse depois também, em um momento desta obra, a invasão cultural. É uma forma de ser parte e de reproduzir a ordem opressora, né? Então, a educação bancária tem um pouco essa perspectiva, e mira que ele está preocupado quando ele discute a questão da participação, da não coisificação das pessoas, da domesticação. Ele está incluso preocupado não somente com o âmbito escolar, ele está preocupado com a formação, o processo educativo e de conscientização dessas pessoas que estarão participando dos processos democráticos do país. Então, essa é uma preocupação que está muito fuerte em los diálogos que ele hace no livro, né? E por isso ele apunta de que é necessário construir, então, uma educação problematizadora, uma educação dialógica, no sentido de consolidar passos para a construção de uma educação libertadora. Mire que também há uma questão de que o conceito ou os fundamentos da educação bancária, como disse ahorita, ele também retoma no capítulo 4. Então, por que eu hablo tanto do capítulo 4? Porque no primeiro momento ele faz uma reflexão da educação bancária em los espaços escolares, pero os fundamentos desta educação bancária também podem estar em los processos de organização popular, e isso ele nos provoca, nos inquieta, refletindo acerca disso. Onde ele analisa a organização social, e ele disse em algum momento, o opressor pode estar dentro dos oprimidos, e acaba reproduzindo os fundamentos desse processo, né, de educação bancária, tanto em la educação quanto em la organização popular. Quando, por exemplo, ele discute a relação entre dirigentes e massa, dirigentes e base, que se não é uma relação dialógica, pero uma relação antidialógica, outro conceito que se conecta à educação bancária, à concepção de educação bancária, o processo organizativo não cumpre sua função pedagógica, que também não é solamente, pero também tiene também uma função pedagógica. Então, ele apunta reflexões acerca disso, de como que em la organização esses fundamentos de la domesticação, de la passividade, podem por vezes estar em los processos organizativos da própria classe. Então, mira que esses fundamentos da concepção da educação bancária nos ajuda a analisar tanto no âmbito da educação formal ou da escola, do espaço escolar, pero também em seu sentido mais amplo da pedagogia da luta e da organização social.
Al parecer, esta categoría de educación bancaria no solo nos sirve para pensarme yo como educador, educadora en el aula, sino que también para podernos organizar o organizar al resto, organizarnos en conjunto, pero al parecer también para evaluar nuestras propias organizaciones, nuestra propia actuar político, organizativo, a ver qué tan dialógicos somos, qué tan democráticos somos, o a lo mejor incluso pretendiendo, queriendo impulsar procesos emancipatorios, a lo mejor a través de nuestras prácticas estamos generando una educación bancaria. Entonces, al parecer, es una categoría problemática, es una categoría necesaria, por tanto, de revisar. Y dentro de esto, como tú misma señalabas, ¿no? Preguntarte a propósito ya del capítulo 4, que ha salido varias veces en esta conversación. Preguntarte entonces, ¿qué sería esto de la teoría dialógica y antedialógica que nos plantea Paulo Freire en su libro? ¿Cómo se desarrollaría esta teoría? Certo. Bueno, Freire discute essas teorias, ou que se chama teoria dialógica e teoria antidialógica, ou melhor, la ação dialógica e la ação antidialógica. Então, ele discute essas duas categorias, tanto no âmbito da educação escolar, como eu falava antes, pero também nesse sentido mais amplo da educação, no sentido da maneira de atuar dentro de uma organização popular, dentro de uma organização social, em las relações que se estabelecem, né? Como eu falava antes, entre as lideranças e massa, lideranças e base, né? Então, o que ele quer dizer? Que essa teoria dialógica, que se refere às ações dialógicas, se referem ou pressupõem fortalecer processos de colaboração dentro desta própria classe trabalhadora, estamos falando das organizações populares, fortalecer processos de construção de unidade. Incluso há um item dentro desse capítulo que se chama Unir para Liberar, né? Nesse sentido de como se constroem processos de unidade de maneira pedagógica, onde as pessoas avançam no processo de consciência, pero também para enfrentar os principais desafios de los períodos históricos. Então, ele apunta nesse sentido. Ele apunta também que a ação dialógica está muito conectada à construção de sínteses cultural, sínteses cultural, ou sínteses culturais. Em que sentido? No sentido de buscar, dentro da construção da unidade, como que se pode encontrar as singularidades diante de tantas particularidades dentro de uma organização, ou singularidades dentro da diversidade, podemos falar assim. Então, essa síntese cultural, ela tem essa perspectiva, sim, como o próprio nome diz, a partir do diálogo, falando em português, a partir do diálogo, a partir das construções coletivas, como que se pode produzir sínteses culturais dentro das organizações populares, entre organizações populares. Podemos nos remeter, por exemplo, a algumas dificuldades que temos, por às vezes, em articular várias organizações para uma determinada luta, por exemplo, né? Então, ele, nesse término, ele aponta a necessidade de buscar produzir essas sínteses, e é uma tarefa dos próprios oprimidos, organizados, enfim. E uma outra questão que também ele apunta, que pressupõe a ação dialógica, é o processo de organização popular, organizativo. E não de qualquer organização, de uma organização que pueda caminhar, né,
junto à construção de ações de transformação social, né? Superando este estado de coisificação do ser humano. Então, esta teoria dialógica ou ação dialógica tem que ver com fortalecer os processos de colaboração, de unidade, de síntese cultural e da própria organização popular. Nesse sentido. Ele habla também desta teoria antidialógica ou a teoria ou ação antidialógica, né? Que está vinculado muito cercanamente à concepção da educação bancária, né? De que eu falava anteriormente. E neste caráter opressivo, né? Que está vinculado a los opressores, esta ação antidialógica, Paulo Freire apunta que promove atitudes de conquista, ação conquistadora, de coisificação do outro, de converter o outro em um hospedeiro, né, de seus próprios interesses, né? E miramos aí nesse sentido mais amplo de luta de classes também, né? Então, esta ação dialógica promove um pouco este tipo de ação que é a ação da conquista. Promove também outras ações que fomentam a divisão justamente para manter a opressão. Então, mira que é quase o oposto dos outros que eu falava da teoria dialógica. Então, incluso um dos pontos que ele abre em seu livro é de que nesta expressão mesmo, divisão para manter a opressão, né? E então essa é uma característica, né? Ou uma forma de expressão desta ação antidialógica. Uma outra ação que está muito vinculada a esta ação antidialógica são os processos de manipulação, desde a perspectiva de manter o conformismo, a alienação, né? Como instrumento de dominação mesmo. E aí, mire que sempre vamos mirando assim no espaço da educação, no espaço da luta mais ampla. E se miramos essa questão da manipulação, incluso Paulo Freire faz uma reflexão bem interessante acerca das burguesias nacionais, né? E os processos de manipulação. E uma outra coisa também, uma outra característica que se involucra a esta ação antidialógica é da promoção de uma invasão cultural. De uma invasão cultural, em que sentido? Da superposição, da anulação da cultura ou da cosmovisão, ou, enfim, del outro, né? Da anulação del outro, ou da superposição, da objetificação deste outro, né? Então, isso é um pouco a teoria antidialógica. E ele coloca neste capítulo 4 as duas teorias, ou as duas formas de ação para se enfrentar, né? Então, vai refletindo, acerca dessas questões. E, por fim, então, nessa perspectiva, Freire afirma que o papel dela, e aí hablando já mirando a organização popular. Então, ele afirma que o papel de uma direção revolucionária ou de um educador popular, mirando os processos de educação, é de justamente construir processos baseados em los fundamentos da ação dialógica, que indica possibilidades de avanço da consciência, as possibilidades de libertação e, enfim, de construir processos de emancipação política e humana.
Muchas gracias por intentar hacer toda esta síntesis, sobre todo para quienes quisieran entrar a profundizar en este libro tan importante que nos comparte Andrea en esta oportunidad. Sin duda del libro podemos hablar muchos temas más en torno a su concepción del ser humano, el miedo a la libertad, los temas generadores, en fin, podríamos hacer muchos programas, una temporada entera solo de Paulo Freire y este libro, ¿no? Pero ya entrando a la última parte de este programa, dado que ya conocimos a Freire, parte de su pensamiento, el contexto del libro, y ahora entramos a sus ideas, algunas de sus ideas centrales, diríamos, quisiéramos preguntar entonces ya cuáles podrían ser las posibles aplicaciones, proyecciones o uso del libro. ¿Para qué crees que nos puede servir este libro de Paulo Freire? Sim. Eu entendo que este trabalho, esta obra de Paulo Freire, é uma referência para discutir, sim, a educação emancipadora, a educação popular, pero também para discutir a comunicação popular, a saúde coletiva e popular, a construção de processos coletivos, de ações educativas com campesinos, indígenas, né? Comunidades pesqueiras, quilombolas, creio que Palenque se chama aí. Então, uma de suas grandes contribuições perpassa por aí, não somente a educação, mas outros processos que involucram também essa dimensão de processo de conscientização. Pero me parece que fundamentalmente esta obra contribui a pensar as contradições internas que temos em las organizações, la organização social, em los processos de organização social e política, de luta por la transformação, né? La luta e la organização como uma grande pedagogia da classe trabalhadora, né? Então, como uma dimensão pedagógica da luta, da organização. Então, o livro, em minha opinião, ele aporta nesse sentido e aporta a pensar, então, essas múltiplas dimensões da luta popular. E me parece que contribui também, né, para que toda a militância, onde quer que estejamos, né, em qual frente estivermos, né, me parece que seria importante estudar essa obra, já que ela tem essa perspectiva, já que ele tem essa perspectiva que orienta uma visão transformadora, né, que perpassa por essa discussão dos processos de transformação social e também nessa construção coletiva de processos revolucionários. Então, me parece, em las diferentes dimensões dessa luta, me parece que este livro tem aportes, tem contribuições e nos provoca a reflexionar e a construir práticas, né? No campo da educação popular, é um livro que ajuda a compreender o papel da educação no ordem capitalista, as contradições, os nós, os nudos, né, desta educação. Ele señala também as bases de uma nova forma de educação combativa, né, que cumpla sua função social de construção de caminhos hacia a emancipação humana. O papel da educação nesta construção de caminhos hacia a emancipação humana. Então, se indica aí papel estratégico da educação nessa perspectiva. Pero creio que também é importante señalar de que os desafios de nosso tempo histórico nos exigem muito mais que o tempo histórico onde Paulo Freire escreveu esta obra. Sim, há obras que são como que atemporais, né? Há obras que acabam sintetizando temas e questões claves de um largo período histórico. E essa é uma dessas obras. Pero nos parece que
o momento que temos também nos exige más, mucho más, né? Que incluso a própria obra pode nos inquietar, né? Há uma canção aqui em Brasil de Elis Regina e Milton Nascimento que disse assim: se mais vale lo que hicimos ou lo que já se hizo, mais vale lo que se hará. E é necessário conhecer lo hecho para melhor continuar. Uma música muito bela que me parece que dialoga com essa reflexão final que hice. Sin duda alguna, sin duda alguna. Al parecer, el trabajo de pueblo es ese, ¿no? Es como que retomamos tradiciones, pero en verdad no es que la apliquemos tal cual, sino que la recreamos en nuestra experiencia para crear nuevos futuros posibles, nuevos inéditos viables también, ocupando la categoría de Paulo Freire, ¿no? Entonces, solo para terminar, una última pregunta, ¿no? Que el Paulo Freire, ya hemos hablado de que trabaja, que el libro de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, nos sirve mucho para la organización popular, nos sirve mucho para evaluarnos, para, por ejemplo, definir ciertos problemas, ver cómo lo resolveríamos de manera dialógica y no antidialógica. ¿Qué pasa si la organización quiere una cosa, pero al parecer el colectivo, el territorio, la comunidad quiere otra? ¿Cómo lo resolveríamos? Digo, como que ese tipo de problemas concretos para lo que nos sirve la teoría de la acción dialógica y antidialógica, ¿no? Pero ya ampliando, o sea, acotando de hecho un poco la mirada, ¿no? Dado que Paulo Freire había creado esta obra en base a su experiencia educativa realizada en alfabetización con personas adultas, quisiera preguntar si tú crees que estos planteamientos nos pueden servir como para el trabajo escolar en la escuela como profesoras, profesores, y además si es un libro que nos sirve para poder hacer un trabajo educativo con niñeces o juventudes. Entonces quería preguntar eso, ¿cómo lo ves tú? Sim. Nos parece que como princípios educativos que são discutidos nesta obra, né, e nessa experiência, no pensamento de Freire, como fundamentos de uma prática pedagógica transformadora, sim, é possível fazer um diálogo entre, fazer um trabalho educativo desde essa perspectiva com niños, com jovens, né? E há experiências muito bonitas, incluso dentro de algumas escolas do movimento Sem Terra, tanto escolas que chamamos as escolas formais, onde há processos de escolarização, e como também das escolas que chamamos informais, de cursos livres, como, por exemplo, enfim, escolas de tecnológicas, não é tecnológica que se diz, como de agroecologia, enfim, para a juventude. Então, há experiências bem importantes e bonitas nisso. Há diferentes movimentos populares que têm hecho, basado nestes fundamentos, nestas perspectivas, experiências concretas aí, que produzem métodos e processos que consolidam valores coletivos, o sentido crítico desde a infância, niñez, infância, a juventude, né? E é um processo que pode aportar, incluso para que na formação humana de seu ser como um todo, né? Desde a infância, se pueda ir como que se haciendo a asunción de los desafíos de la práctica cotidiana, né? Desde o entorno, enfim, desde resolver questões da comunidade que se pode fazer conjuntamente com niños, com jovens, questões no âmbito escolar mesmo, né? Que mais tarde, mais adelante, vai se consolidando esses valores para que sua prática como ser, incluso como ser adulto, pueda seguir nesta perspectiva. Então, nos parece que sim, e há muitas experiências, não somente em Brasil, mas também
em outros países que se fundamentam nesta prática pedagógica, nessa praxis pedagógica discutida por Freire nesta obra. Então, nos parece que sim, é possível, e também nos gostaria de finalizar esta questão afirmando que a preocupação central de Paulo Freire é justamente como se constroem processos pedagógicos educativos de transformação do mundo. Pero mira, o processo de transformação do mundo é educativo, é pedagógico, né? Então, mirando nesse sentido mais amplo da educação. E então, é uma preocupação central dele. E como neste processo vamos transformando nós mesmos, o ser que somos. Essa é uma preocupação muito forte, que está nesta obra, está em outras obras também. Justo no sentido de projetar um futuro, projetar uma luta, né, que pueda consolidar ou superar processos, incluso de emancipação política, para uma emancipação humana. Então, aqui, a educação de caráter popular, problematizadora, dialógica, ela se torna estratégica, pensando um projeto de construção para o país, para o mundo, enfim, e nessa perspectiva de emancipação humana. Paulo Freire, con todo lo que nos dice, nos dejó una tarea enorme a las educadoras y los educadores populares de Chile, nuestra América y el mundo, ¿no? Sí. Porque no es una educación cerrada en la escuela solamente, que sí también, sino que además cómo nos transformamos nosotras y nosotros en ese proceso, cómo construimos organización a través de procesos educativos, cómo nos educamos organizando, cómo nos educamos luchando, y nos vamos transformando en ese sentido inacabado del ser humano que también nos plantea Freire, ¿no? Sin duda una invitación muy desafiante, pero también muy linda, pues muy bonita a seguir, sobre todo. Al parecer no queda otro camino que la emancipación, y al parecer la educación dentro de eso es central y es clave como un elemento gatillador de otros procesos de creación de nuevas realidades. Así que, bueno, Andrea, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, tus saberes, tus lecturas, tu experiencia, porque además no nos cabe la menor duda que esto no es solo un estudio académico lo que nos hace, sino que está articulado a la lucha, a los procesos en los cuales tú durante muchos años has estado. Así que tenerte en nuestro programa es sin duda una gran alegría, un tremendo orgullo que pueda haber compartido todo tu conocimiento en este espacio. Mira, yo que les agradezco esta oportunidad. Pido desculpa por el idioma, por las veces se quedó un poco, pero es un importante espacio, me gustaría reforzar esto, que es un importante espacio de discusión, de recuperar las categorías marxianas, de los pensadores que discutem a realidade de los países, Latinoamérica, mundo, nesse sentido de que justamente reafirma isso do papel estratégico da educação nestes processos mais amplos. Então, parabenizar muitíssimo vocês por estas experiências e lhes agradecer em nome do próprio Movimento Sin Tierra. Muito obrigado, compañera. Entonces, damos por finalizado este cuarto capítulo de Hablemos de Marxismo y Educación, esta vez dedicada a la obra de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido. Sin duda, esta es una obra que hay que revisar cada cierto tiempo nuevamente. Sin duda, Paulo Freire no es solo La pedagogía del oprimido, hay muchas otras obras más, pero al menos hemos querido abrir este espacio para quienes quisieran introducirse en estos temas. Entonces nos despedimos, Hablemos de Marxismo y Educación. Esto es organizado por parte de la revista Marxismo y Educación de Colombia,
por parte también del Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas de la Universidad de Playa Ancha, ubicada en Valparaíso, en Chile, y también por el Grupo de Estudio en Educación Popular de Pedagogía Emancipatoria, EGP. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien y hasta la próxima. Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa.